Fala, meus Championers! Fim da segunda rodada da fase de liga. Tô aqui ó, com a camisa do Pafão da massa, o Pafos, lá do Chipre. Pra quem não viu, eu ganhei essa camisa aqui, ó. Do Anderson Silva, brasileiro, número 35, me deu essa camisa maravilhosa. Bonitona, né? Vou ficar em pé aqui. Diz aí. Bonitaça essa camisa do Pafos, lá do Chipre. Essa eu duvido que alguém tenha. Maravilha. Bom, vamos lá. Vamos analisar um pouquinho o que foi essa segunda rodada da fase de liga. Antes de começar a fazer a minha leitura aqui sobre o que eu achei dos principais jogos, queria saber de você também a sua opinião. Então você já deixa o seu comentário aqui embaixo, se você está gostando nesse início de Champions. Eu acho que alguns favoritos já começam a despontar, com exceção do Liverpool. Aquela derrota lá na Turquia para o Galatasaray, pouca gente esperava que pudesse acontecer. O Liverpool perde a chance de se manter naquele pelotão. Deixa eu pegar aqui a tabela. Olha, quem venceu os dois jogos até agora foram Bayern de Munique, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Inter de Milão, Arsenal. Até aí tudo bem, e eu esperava o Liverpool, mas quem venceu os dois jogos foi o Karabag do Azerbaijão, que venceu o Benfica em Portugal, uma virada inacreditável, e venceu agora o Copenhagen nessa segunda rodada. Claro que tem muito campeonato ainda para acontecer, mas eu acho que esses times apontados como os favoritos já começam a descolar, né, do grupo do meio, e não vejo uma grande surpresa, com exceção do Karabag e com exceção do Liverpool não estar nesse grupo por enquanto. Mas claro, tem muita coisa para rolar ainda. Bom, então comenta aqui embaixo, dá o like, compartilha, vamos discutir Liga dos Campeões aqui no canal. Começar falando de Barcelona e Paris Saint-Germain. Acho que foi um resultado completamente normal, né? A vitória do PSG se mostra mais uma vez o time a ser batido nessa Champions. Cara, esse time do Luiz Henrique é um absurdo, cara. Esse time, o Paris Saint-Germain foi a Barcelona sem Marquinhos, sem Kvaratskhelia, sem Doué, sem o Dembélé, e ainda perdeu o João Neves no aquecimento. E ainda assim venceu o Barcelona, que não tinha o Rafinha, né, machucado, o Lewandowski começou no banco de reservas. O Barça, os primeiros 20 minutos do Barcelona foram assustadores, assim. O time foi para cima, empurrado pela torcida, motivado, empolgado por estar jogando em casa, precisava vencer para manter, né, essas duas vitórias seguidas também. E consegue um gol com o Ferran Torres logo no comecinho, mas aí o PSG domina o Barcelona, acalma a ansiedade do Barcelona, a empolgação, passa a controlar o jogo, administra melhor. O segundo tempo do Paris Saint-Germain foi muito melhor, e tanto que conseguiu a virada, né? Eu acho que o que a gente precisa destacar desse jogo, principalmente, foi a atuação do Nuno Mendes. No primeiro tempo, o Lamine Yamal, ele deita. A quantidade de passes que o Lamine distribui durante o jogo, uma coisa absurda, aquele passe por fora de 3 dedos assim. Enfim, parece que não se abalou com o vice-campeonato, com o segundo lugar, melhor dizendo, no prêmio Ballon d'Or, porque jogou muita bola o Lamine. Como ele tá solto, parece que ele tá jogando futebol com os amigos da escola no recreio, assim. Não é contra o Paris Saint-Germain, atual campeão do mundo. Mas aí no segundo tempo, o Nuno Mendes, que para mim deveria ter sido expulso, deveria ter tomado o segundo cartão amarelo e ter sido expulso, não foi expulso, e ele anula o Lamine Yamal. O Nuno Mendes fez uma partidaça, defensivamente, seguro, preciso quando foi acionado, e lá na frente, muito útil o Nuno Mendes, cara rápido, inteligente, para mim o melhor lateral esquerdo do mundo na atualidade, partidaça. Se tivesse sido expulso, o resultado poderia ter sido completamente diferente. Paris Saint-Germain se aproveitou dessa situação, ele não foi expulso, jogou muita bola, e ainda vai ter o Nuno Mendes muito provavelmente para a próxima partida da Champions, que vai ser contra o Bayer Leverkusen fora de casa. O PSG com boas chances de emplacar a terceira vitória seguida. Acho que é o time a ser batido, porque é uma velocidade, uma coisa surreal, o que pressiona, o que sufoca o time adversário, né? Não importa quem seja, não importa onde está jogando,
esse Paris Saint-Germain ele mantém a mesma característica, esse estilo do Luiz Henrique de jogar. Não se abalou com o gol que sofreu no comecinho da partida, fora de casa, torcida, aquela coisa toda, nada. Parecia que tá tudo certo, tudo tranquilo, e foi lá e conseguiu uma virada espetacular, né? Uma virada contra o Barcelona em Barcelona. Agora, o que chama atenção nesse time do Barça, para mim, mais uma temporada, é o setor defensivo. Embora ontem não tenha tido nenhuma falha que fosse crucial para os 2 gols do Paris Saint-Germain, mas o time do Barcelona ele cede muito espaço na defesa. Acho que o Barça pensa muito no ataque, tem um ataque muito forte, os jogadores do meio campo para frente são muito bons, todos eles são muito bons, mas do meio campo para trás não mantém o mesmo nível, a mesma qualidade. O Barça nessa temporada são 9 jogos, fez 24 gols, isso prova como o ataque é eficiente, quase 3 gols por partida, mas em 9 jogos sofreu 8 gols, é muita coisa, cara, é muita coisa. Ontem o Chesney ele não comprometeu o jogo do Barcelona, mas também não é aquele goleiro que vai te salvar na hora que você precisa que o goleiro te salve. Então, assim, mais uma vez o Barça peca, na minha opinião, em não se reforçar bem no setor defensivo. Aposta muito na qualidade dos atacantes, muito na eficiência, no poder ofensivo, mas lá atrás o Barcelona deixa muito a desejar. Na partida de ontem contra o Paris Saint-Germain não comprometeu, mas para o futuro do campeonato é muito arriscado, cara. A gente pega aqui a semifinal da última Liga dos Campeões, aquela eliminação para Inter de Milão, quando precisava que a defesa do Barcelona parasse a Inter, que não tinha um ataque tão avassalador assim, a defesa não deu conta do recado, né? Então vejo uma situação muito parecida para esse início de temporada do Barcelona. Vacilou em não ter reforçado, não ter trazido um goleiro de confiança mesmo, principalmente. Um bom time começa por um bom goleiro. O Chesney nunca foi um bom goleiro, um goleiraço, nem no Arsenal, nem na Juventus, nem por onde passou, nem no Barcelona até na temporada passada. Inclusive, entregou a paçoca algumas vezes naquela decisão contra o Real Madrid na Supercopa da Espanha, se não me engano, que ele foi expulso. Depois falhou e algumas vezes também pela Liga dos Campeões. Então, acho que o Barça precisa ligar o sinal de alerta com a sua defesa. O ataque é bom, não teve Rafinha, o ataque é muito bom, mas a zaga não é muito boa. A zaga é mediana para baixo. Então, acho que é um risco muito grande que o Barça está correndo para a sequência da temporada. Mas para mim, a vitória do Paris Saint-Germain foi justíssima e como a imprensa espanhola traz hoje, o Paris Saint-Germain é um campeão com C maiúsculo. E é isso, campeão com C maiúsculo é o time a ser batido, uma máquina esse time do Paris Saint-Germain e dá gosto de ver jogar mais uma vez. Era até curioso para a gente saber se esse Paris Saint-Germain conseguiria manter a mesma intensidade, a mesma qualidade da temporada passada, depois de ganhar tudo que disputou, né, com exceção do Mundial, mas sim, os campeonatos nacionais, a Liga dos Campeões, passou o carro em todo mundo. Natural que o time deu uma relaxada, né? Tira essa pressão, mas nada. Mantiveram o mesmo nível de concentração. Claro, trabalho excelente de Luiz Henrique, que não deixa com que isso baixe, né? Mas assim, quando ele entra em campo, o Paris Saint-Germain entra em campo sem 4 talvez os seus 5 principais jogadores, e colocaria aí o Vitinha, porque Marquinhos, Kvaratskhelia, Dembélé e Doué, para mim é o pilar, é a coluna desse Paris Saint-Germain. Você coloca aí o Vitinha, talvez seria o quinto, né, outro desses 5 melhores jogadores, e ainda assim os caras não sentiram a pressão contra o Barcelona. Vitória gigantesca. Bom, dito isso, analisar também a situação do Manchester City, assim, irreconhecível esse City, né, cara, porque na Premier League já vem oscilando, aquele jogo contra o Arsenal, que empata com um time completamente recuado, descaracterizado de acordo com o perfil que o Guardiola coloca para suas equipes. Ontem teve a chance de matar o jogo contra o Mônaco várias vezes. O Haaland, um animal, marcou 2 gols, né? Os 2 gols no empate em 2-2. Teve 2 bolas na trave ainda o Manchester City, 18 finalizações, só que não está sendo frio. Na hora que precisa ser frio, matar a jogada, fazer o gol, correr pro abraço, esse City não está conseguindo.
É impressionante no futebol, quando você perde confiança, como abala toda a estrutura, né? Os caras olham pro gol, parece que o gol fica pequenininho, o gol diminui, ao contrário do que a gente via até pouco tempo atrás, que era um gol atrás do outro, um domínio absoluto, um massacre, e não é. Esse Manchester City, ele tá realmente irreconhecível. O primeiro tempo foi muito bom do City, o segundo tempo o Mônaco conseguiu equilibrar, teve bastante chance até, foi mais intenso, até o Haaland falou isso depois na entrevista coletiva, na zona mista ali, de que ele notou que o Mônaco acabou tendo muito mais intensidade, eles perderam aquela pressão que eles conseguiram colocar no primeiro tempo. No fim, o 2-2, apesar do City ter dominado, ter tido mais chances, chutou mais bola, chutou mais vezes ao gol, 2 bolas na trave, mas ainda assim o Mônaco soube jogar o jogo dele. É difícil encarar o Manchester City, né? Apesar da fase não ser aquela mesma fase anterior, só, cara, é o City ainda. Então, assim, há muito respeito e também cautela quando você vai encarar uma equipe como o Manchester City. Eles podem voltar a ser o Manchester City a qualquer momento. Então, de acordo com a proposta do Mônaco, o Mônaco tem muito para comemorar sim. Foi um pontinho gigante que o Mônaco fez em casa, porque quem tira ponto do Manchester City lá na frente pode fazer muita diferença, né? Ainda mais para o Mônaco, que é um time que deve brigar pelo meio da tabela, possivelmente vai brigar por uma das vagas aos playoffs para a fase de mata-mata. Então, assim, conseguir um ponto, né? Pontuar contra o City, tem que se comemorar muito. A triste notícia para o Mônaco, né, foi a lesão do Wanderson, que acabou saindo machucado, preocupa até aí para o Carlo Ancelotti, né, para as convocações da seleção. Não vi se ele vai ser cortado, provavelmente será cortado dos amistosos que a seleção faz agora em outubro, mas um contexto geral, um ponto gigante para o Mônaco e um ponto pequenininho para o Manchester City. Sobre o Real Madrid, só para a gente passar aqui rapidinho Real Madrid e Arsenal, o Arsenal, começar pelo Arsenal. Que fase vive Gabriel Martinelli? Já que a gente está falando de seleção, falar de Gabriel Martinelli, que fase vive o Gabriel Martinelli? Partidaça gigante do Gabriel Martinelli no jogo de ontem, na vitória do Arsenal. Fez o primeiro gol, o Saka fez o segundo, mas isso dá confiança. Talvez a convocação dele para a seleção brasileira ele consiga trazer esse momento para dentro de campo também. Uma atuação brilhante, acho que a palavra que define é essa, brilhante a atuação de Gabriel Martinelli ontem, tomara que ele consiga repetir isso com a seleção brasileira. O Martinelli já foi muito bem na Liga dos Campeões da temporada passada, com o Arsenal. Chegou em determinado momento que precisava de um pouco mais de banco, o Arsenal pecou por falta de elenco, né? Eram muitas lesões na reta final, ali quando mais o time precisava de reposição, era uma reta final de temporada, já tinha muita gente cansada, desgastada e o Arsenal com muitos lesionados. Mas o Martinelli fez uma boa Champions, ele começa essa Champions muito bem também. E a gente sabe que Carlo Ancelotti, o Mister Liga dos Campeões, do jeito que ele é o campeonato que ele assiste e vê o Gabriel Martinelli jogando do jeito que está jogando, ganha a confiança do treinador e acho que até pode brigar pela titularidade na própria seleção brasileira. Vamos ver como é que vai ser esses amistosos agora que o Brasil faz em outubro contra a Coreia e contra o Japão. Mas eu gostei muito da atuação do Gabriel Martinelli, partidaça que ele fez e o gol merecido. Torço muito pelo Gabriel Martinelli, um cara sensacional, uma pessoa fantástica, além de ser um bom jogador. Merecido esse momento que ele está passando. E o Real Madrid, apesar de ter vencido o Kairat Almaty por 5-0, a gente começa a ver algum desgaste no elenco, né? O Vini, mais uma vez, insatisfeito com o Xabi Alonso, não só ele, o Valverde também deu uma declaração assim, pública de que ele não quer jogar na lateral direita, assim, muito claro que foi uma indireta para o Xabi Alonso. Depois ele acabou até começando a partida no banco de reservas e o Xabi Alonso falou que não foi por conta da declaração dele, mas olho, né? O Rodrigo é outro que também tem jogado menos com o Xabi Alonso, então a gente começa a ver alguma insatisfação de jogadores com o treinador. Ele tem a metodologia dele, mas acho que por ser um estilo mais quadradão, um estilo mais conservadorzão. O Xabi Alonso é aquele cara muito metódico, você vê até nas respostas que ele dá durante as entrevistas, é um cara muito polido, muito educado, ele não foge da linha em nenhum momento, sabe as palavras que ele tem que usar, mas apesar de ter uma história com o Real Madrid,
Esses caras, o Vinícius, o Rodrigo, o Valverde, tem mais história até com o Real Madrid do que o próprio Xabi Alonso. Claro, quem manda é ele. As escolhas são dele. Se os títulos não vierem, é o Xabi Alonso que vai responder. A pressão vai ser em cima dele. Mas ele precisa ter um pouco de jogo de cintura, deixar de ser tão quadrado para não perder o elenco. Tem que respeitar a história que esses caras têm também já pelo Real Madrid, né? Não, o Xabi Alonso não está sendo muito coerente. Às vezes ele fala, vai jogar quem está melhor, quem eu vejo melhor nos treinos e tudo mais, mas assim, no treino pode ser uma coisa, mas no jogo tem sido outra. E às vezes as escolhas dele dentro de campo não têm surtido tanto efeito. Então acho que às vezes ele não é coerente, ele se contradiz muitas vezes, e isso a gente vê nos resultados dentro de campo. A goleada para o Atlético de Madrid por 5-2 ficou muito claro isso, as escolhas erradas que ele fez de jogadores, na formação tática também no time. Então foi uma vitória tranquila, como se esperava, contra o Kairat, mas a próxima rodada do Real Madrid na Champions é contra a Juventus em casa. É favorito Real? Claro que é. Mas é a Juventus. É um time que já foi campeão da Liga dos Campeões, tem camisa, tem tradição. Não vai ser uma partida tão fácil assim para o Real Madrid. E dependendo como chega para essa partida, com jogadores já de saco cheio, sem a confiança, e não é nem mimimi, os caras querem jogar. E precisa dar tempo para eles, né? Esse entrosamento precisa acontecer. Quando você roda muito o elenco, você perde esse tipo de característica para o seu time, né? O time às vezes não consegue se encontrar dentro de campo. O Mbappé está jogando todas, tem que jogar todas. Para mim é o melhor jogador do time, merece, tem que ser titular em todas as partidas, camisa 10, isso não se discute. Mas os outros jogadores, né? A gente precisa colocar numa outra balança, porque é muito contraditório o que Xabi Alonso às vezes fala uma coisa e acaba fazendo outra. Então isso a imprensa espanhola já começa a notar também. E para a gente finalizar, Chelsea e Benfica, já falei no outro vídeo, acho que o Chelsea ainda sofre com a ausência do Cole Palmer, né? A ausência do Cole Palmer, essa lesão na virilha aí, tirou toda a criatividade do time no meio campo. O Chelsea só venceu graças a um gol contra do Richard Hughes. Contra o Benfica, que também, vamos combinar, um time bem fraco, bem fraquinho esse time do Benfica, não vai incomodar ninguém, vai ficar no meio da tabela e olhe lá, se não brigar pelas últimas posições para essa classificação. Não vejo esse Benfica incomodando ninguém. Pavlidis faz um jogo bom aqui, um jogo bom acolá. O Richard Hughes é um bom jogador, mas pro meio campo não é um cara tão goleador assim. Tá muito abaixo, apesar de ter José Mourinho no comando. Não acho que esse Benfica vai incomodar algum time grande nessa Liga dos Campeões. Eu acho que é isso. Os principais jogos dessa rodada, tem muita coisa para falar aqui, mas o vídeo já está longo. E eu queria saber de você, se você ficou até agora comigo aqui, como é que foi a sua análise dessa segunda rodada da fase de Liga? Eu gostei, acho que por enquanto está dando a lógica, os favoritos estão despontando, com exceção do Liverpool, que poderia ter vencido o Galatasaray lá na Turquia, ter chegado a 6 pontos também e já descolando aquele pelotão da frente. Mas a próxima rodada é dia 21 e 22 de outubro. Essa próxima rodada promete, vem muita coisa boa aí. Valeu e vamos torcer para o nosso Pafão da Massa, o Pafos lá do Chipre. Goleada para o Bayern de Munique em casa por 5-1, mas uma baita experiência para o Pafos, né? Um clube muito novo, tem 11 anos de história, já jogando a primeira Champions. Enfim, isso está mexendo também com a atmosfera no país, fazendo com que mais gente passe a prestigiar também o Pafos na Liga dos Campeões. Tenho certeza que o ambiente lá no Chipre está completamente animado graças ao Pafos na Liga dos Campeões, e o resultado, claro, é consequência. A gente sabe que dificilmente vai ter condições de brigar por uma classificação, mas como é futebol, tudo é possível, e fica a nossa torcida para que o Pafão da Massa chegue o mais longe possível e faça história nessa Champions. Valeu, galera! Obrigado para quem esteve aqui com a gente, deixa o seu comentário aqui embaixo e vamos que vamos para a próxima rodada da Champions. Valeu, é nóis, abraço!